Um grande abraço para você que tá aqui na Gol, esperando pra gente falar do Campeonato Paulista 2025, que teve a sua fase classificatória encerrada nesse domingo, dia 23 de fevereiro de 2025. Você vai deixando o seu like, se inscreva aí no nosso canal e, claro, não deixe de participar pra gente continuar sabendo de tudo que tá rolando pelos estaduais e nesse vídeo específico do mais importante de todos, o Campeonato Paulista, o mais competitivo, o mais difícil. Tivemos a última rodada disputada nesse domingão e começamos a falar aí da vitória do Palmeiras, que venceu o Mirassol por 3-2 no Campus Maia. Um jogo muito duro, muito complicado. O Palmeiras fez 1-0, o Mirassol foi buscar 1-1. Palmeiras 2-1, o Mirassol foi buscar o empate de novo. E o Palmeiras na reta final, já aos 40 minutos, conseguiu o gol da vitória, vencendo o Mirassol por 3-2. O Palmeiras avança. O Palmeiras não dependia só do seu resultado, ele precisava que a Ponte não vencesse e isso aconteceu também no Moisés Lucarelli, vitória do Red Bull Bragantino, que venceu a Ponte Preta por 2-0. O Bragantino também precisava vencer para garantir a sua classificação e fez isso jogando fora de casa. A Ponte, que vinha numa sequência muito forte aí de vitórias em sequência, foram 4 seguidas, depois teve um empate, uma vitória, ou seja, 5 vitórias nos últimos 6 jogos. Dessa vez, na hora de decidir, perdeu o jogo para o Red Bull Bragantino, portanto, Palmeiras avança. E nesse grupo também avançou o São Bernardo, que já entrou na última rodada classificado. O fato é, a Ponte Preta está eliminada, mesmo com uma das grandes campanhas aí da primeira fase do Paulista, e o Palmeiras, atual tricampeão, avança para tentar o tetracampeonato. No Major Levi Sobrinho, o Santos meteu 3-0 para cima da Inter de Limeira. O Santos emendou aí uma sequência de 3 vitórias consecutivas para garantir a sua classificação em primeiro lugar do grupo B, o grupo que ele era o cabeça de chave e confirmou aí seu favoritismo, embora tenha sofrido por boa parte do percurso. Na Neoquímica Arena, Corinthians e Guarani empataram por 2-2, o Corinthians, melhor campanha da primeira fase, se prepara aí para o mata-mata para tentar voltar a vencer o estadual, e o Guarani está eliminado, mas segue na primeira divisão do Paulista. No Alfredo de Castilho, em Bauru, Noroeste e Portuguesa empataram por 1-1, os dois times estão classificados para a Série D do Campeonato Brasileiro de 2026, mas foram eliminados na primeira fase. No estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, Novo Horizontino venceu o Botafogo por 2-1. Aí tinha uma disputa no grupo C para ver quem ficava em primeiro lugar, né? Ou o Novo Horizontino ou o São Paulo. O São Paulo tinha vantagem, estava à frente na classificação, 1 ponto à frente. Os dois venceram, por isso o São Paulo é o primeiro colocado e vai ter direito ao mando de campo no confronto das quartas de final contra o Novo Horizontino. Os dois venceram fora de casa e o Velo Clube venceu o Água Santa por 1-0, escapando do rebaixamento. Vamos à classificação. Grupo a grupo. No grupo A tá encerrado, todos os grupos encerrados, né? Corinthians passou com 27 pontos, muito à frente, 11 pontos à frente do segundo colocado, o Mirassol, que terminou com 16 numa reta final muito ruim de campeonato, 3 derrotas seguidas, mas conseguiu se classificar em segundo, vai enfrentar o Corinthians nas quartas de final, mando de campo na semana que vem na Neoquímica Arena, mando do Timão. O Botafogo de Ribeirão Preto terminou com 11 pontos, permaneceu na primeira divisão do Paulista, e a Inter de Limeira com 7 pontos sem vencer de ninguém, terminou na lanterna e foi rebaixada para a Série A2 do Paulistão. No grupo B, o Santos avançou com 18 pontos depois de 3 vitórias seguidas, avançando em primeiro lugar junto com o Red Bull Bragantino, que também vem de 3 vitórias seguidas. Os dois aí arrancaram na reta final e se garantiram no mata-mata e vão se enfrentar na próxima semana. Santos e Red Bull Bragantino, jogo na Vila Belmiro, jogo único. Quem ganhar avança, empate, decisão por pênalti. Terceiro lugar o Guarani com 13 pontos, quarto lugar a Portuguesa, 13 pontos. A Portuguesa garantiu vaga na Série D de 2026. Grupo C, o São Paulo terminou em primeiro lugar com 19 pontos, vai enfrentar o Novo Horizontino, segundo lugar da chave, com 18, os dois venceram na rodada final. Noroeste, terceiro colocado, terminou com 8 pontos, escapou do rebaixamento e se garantiu na Série D de 2026, não de 25, sempre do ano seguinte. 25, os paulistas garantidos já estão definidos desde o ano passado. Quarto lugar, o Água Santa com 7 pontos, esse foi rebaixado para a Série A2 do Campeonato Paulista, aliás, Água Santa e Inter de Limeira rebaixados. No grupo D, São Bernardo passou em primeiro com 23 pontos e 7 vitórias. Palmeiras, 23 pontos e 6 vitórias. São Bernardo e Palmeiras se enfrentam com o mando de campo do São Bernardo, jogo no 1º de maio, jogo único pelas quartas de final. Mas enfim, o que o Palmeiras precisava fazer para essa última rodada ele fez, ganhou o seu jogo e secou a Ponte Preta. A Ponte Preta de fato perdeu e está eliminada com 22 pontos, embora tenha feito uma senhora campanha. O Velo Clube terminou em quarto lugar com 13 pontos nessa chave, né? E garantiu classificação na Série D de 26. Vamos para a classificação geral, lembrando que essa classificação ela não determina
não determina os confrontos, né, das quartas de final. Tem time aí que ficou fora do G8, mas vai estar aí no top 8 das quartas, como é o caso do Mirassol, por exemplo. Essa classificação ela é importante para definir mando de campo. Quem fica na frente sempre joga o jogo único das quartas ou da semifinal como mandante, tem direito a receber o seu adversário e ter essa vantagem que é tecnicamente indiscutível, né, de poder jogar em casa. O Corinthians teve a melhor campanha de todas, com 27 pontos. O Corinthians aí com 8 vitórias, 3 empates, né? Foram 8 vitórias e 3 empates com apenas uma derrota do Timão. Segundo lugar, o São Bernardo, com 23 pontos e 7 vitórias. Teve uma vitória a mais do que o Palmeiras. O Palmeiras sofreu pra caramba no campeonato, mas mesmo assim termina com uma das melhores campanhas da primeira fase, 23 pontos com 6 vitórias. O Palmeiras conseguiu classificação e foi tão difícil se classificar exatamente por esse detalhe aí que a gente vê na classificação geral. Dos 4 melhores times do campeonato, 3 foram do grupo D, o São Bernardo, o Palmeiras e a Ponte Preta, quarta colocada no fim da fase classificatória com 22 pontos. A Ponte, apesar da excelente campanha, ficando à frente do São Paulo, do Santos, por exemplo, ela acaba eliminada na primeira fase do Paulistão. Quinto lugar, o São Paulo, fez 19 pontos. Na reta final aí, no último jogo, na última rodada, conseguiu uma vitória importante contra o São Bernardo e garantiu que ficou à frente aí do Novo Horizontino e tem como vantagem mandar o jogo das quartas de final exatamente contra o time de Novo Horizonte. Sexto lugar, o Santos, 18 pontos, também se classificou, também em primeiro lugar do seu grupo. O grupo B vai enfrentar o Red Bull Bragantino na próxima fase com um mando de campo, jogo na Vila Belmiro. O Santos tendo essa vantagem que é bem importante. Sétimo lugar, o Novo Horizontino, terminando aí com 18 pontos e 4 vitórias. Novo Horizontino vai enfrentar o São Paulo nas quartas de final no Morumbi. Oitavo lugar, Red Bull Bragantino, 17 pontos. O Bragantino vai enfrentar o Santos na Vila, também está classificado. Assim como o Mirassol, nós tivemos a Ponte ali entre os 8 que não vai estar classificada. Alguém de fora do G8 ia passar, né? No caso, o Mirassol, com 16 pontos, ele foi segundo colocado no grupo do Corinthians e vai enfrentar o Timão nas quartas de final. O jogo com o mando de campo do Corinthians, Neoquímica Arena. E aí, a gente vai para a sequência dos eliminados. Décimo lugar, o Guarani, fez 13 pontos, liderou boa parte aí da trajetória na fase classificatória do grupo B, o grupo do Santos, né? Ficou muito tempo na liderança, mas acabou não resistindo aí na reta final. Mas permanece na primeira divisão do futebol paulista. O Guarani, que passou por um rebaixamento no ano passado, né? Caiu da Série B para disputar a Série C do Campeonato Brasileiro nessa temporada, né, de 2025. 11º lugar, o Velo Clube, fez 13 pontos e está garantido na Série D, quarta divisão, em 2026. Só no ano que vem, esse ano, os representantes paulistas já estão definidos. 12º lugar, a Portuguesa, 13 pontos. A Lusa vai jogar a Série D desse ano, de 25, e também já tem garantida a vaga de 26, caso ela não consiga subir nessa temporada. 13º, o Botafogo, fez 11, se livrou do rebaixamento. 14º lugar, o Noroeste, fez 8 pontos apenas, escapou do rebaixamento e de quebra garantiu uma vaga na Série D também. Velo Clube, Portuguesa e Noroeste estão classificados para a Série D de 2026 para representar São Paulo e mais o campeão da Copa Paulista que ainda vai sair na temporada. Foram rebaixados para a Série A2 do Paulistão o Água Santa, 7 pontos, e também a Inter de Limeira com os mesmos 7 pontos. Vamos dar uma olhada aí como ficou o mata-mata das quartas de final, jogos no próximo fim de semana, dia 1º de março e dia 2 de março, Corinthians versus Mirassol, do outro lado São Bernardo e Palmeiras, do lado do Corinthians, Santos e Red Bull Bragantino, e o outro confronto que se deu também foi São Paulo contra Novo Horizontino. Vamos aos principais artilheiros do Campeonato Paulista. Guilherme dos Santos, ele tem 10 gols, é o maior goleador do Paulistão. Daniel Amorim, do Velo Clube, fez 6 gols. Com 5 vem uma galera aí, o Maurício, do Palmeiras. Thales Magno, do Corinthians, também tem 5 gols. Assim como o Carlão, do Noroeste. Pra gente encaminhar o fim da lista, o Fabrício Daniel, do São Bernardo, e o André Silva, do São Paulo. Esse foi o resumo do Campeonato Paulista 2025, tá encerrada a fase classificatória e vamos pro mata-mata. E no final das contas, os 4 grandes, os maiores clubes de São Paulo avançaram para as quartas de final. São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos vão jogar o mata-mata. Grande abraço, turma!